Tô aqui todo santo dia pra gente ver juntos, pesquisar juntos os santos do dia. Hoje é dia 29 de novembro e nós vamos descobrir juntos os santos de hoje, entender um pouco do contexto, pesquisar juntos aqui, para que, se for vontade de Deus, da providência divina, algum deles te chame a atenção, te aqueça o coração de algum modo, que tu tenha vontade de pesquisar, de ir atrás, de conhecer, e quem sabe não nasce daí uma devoção, uma amizade com um grande amigo do céu, um grande intercessor e inspiração. Eu sou o Thiago Lacerda, como vocês bem sabem, e antes da gente começar, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Nesse início, principalmente, agora que está voltando a ter conteúdos agora diários aqui no canal, é muito importante a ajuda de vocês para compartilhar, para dar o like, para comentar, para o YouTube entender que é um conteúdo que está sendo útil realmente. Então, vamos ao nosso mapa e vamos aos nossos santos. Nós começamos hoje com São Saturnino. Vocês vão ver que os dois primeiros elogios são de santos com o nome de Saturnino. O primeiro, ele é conhecido como São Saturnino de Roma ou São Saturnino de Cartago. Por quê? Porque ele foi encontrado em Roma, mas viveu em Cartago. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, Cartago, a gente já falou muito aqui dessa, inclusive acho que na live de ontem, a gente falou sobre os bispos aqui da África vândala. São Saturnino não é do período dos vândalos, ele viveu a perseguição de Décio ali no meados do século III, né, 240 e poucos, 250 e poucos. Ou seja, é antes dos vândalos entrarem, mas eu aponto para cá o mapa, mas vocês estão vendo no mesmo lugar, eu acho. Mas ele viveu nessa mesma região, que era uma região do Império Romano e onde o catolicismo se estendeu, né? É, Cartago, a capital, é onde é Tunis hoje, né? A capital da Tunísia. Mas se entendia muito essa região inteira aqui. São Saturnino, então, morreu martirizado e nós sabemos dele pelo cemitério de Trasão na Via Salária Nova, né? Então, é bem possível, tudo indica, inclusive, que ele era africano, de origem cartaginesa, de um período em que a comunidade católica de Roma já está muito organizada com esses cemitérios próprios das catacumbas, então já existe culto dos mártires de modo abrangente. Nós temos o culto, essa veneração aos santos, especialmente os mártires, desde o princípio do catolicismo, né? Os primeiros católicos já morreram martirizados, já foram venerados, mas nesse momento os católicos já tinham os seus lugares, né, os seus cemitérios, as suas catacumbas, de modo que eles podiam, de fato, ir a esses lugares, cuidar desses lugares. A gente não conhece muito sobre a biografia dele exatamente. A gente conhece o pouco que a gente conhece dele vem pelo Papa Damaso, e a gente sabe que ele foi martirizado, né, ao suplício do cavalete e enviado para Roma. E basicamente isso, né? Dizem que ele converteu à fé o Graciano. Eu não confesso que eu não sei o quanto isso é, relatado mesmo, mas é bem possível, obviamente. E acho que sobre São Saturnino nós não temos muito mais o que dizer. É um santo importante de se conhecer, ainda que a gente não tenha tantas
tantas informações realmente, assim. É importante também que a gente entenda que o segundo elogio é sobre outro santo São Saturnino, da mesma época, tá? O martirológio nos indica ambos cerca de 250, mas não são o mesmo. Em vários sites vocês vão encontrar como se fossem o mesmo santo. O que nos leva ao próximo santo, que é São Saturnino de Toulouse. Toulouse aqui, ó, bem no sul da França, que provavelmente morreu alguns anos depois, mas muito próximo, né? Ali pelos anos 250. Ambos, vejam, ambos de algum modo nas fronteiras do império, assim. Toulouse não ainda temos muito império aqui vindo, né, para a Espanha, mas se a gente pensar aqui, já está quase no limite. De alguma forma, também aqui Cartago, a gente tem também essa a cami- algumas das províncias quase no limite, quase fora do Império Romano. O que é raro, né? Sempre falamos disso aqui, que nesses primeiros séculos esses santos não aparecem tanto, e assim como esses não temos tantos escritos sobre ele. A tradição nos indica que ele foi o primeiro bispo de Toulouse, que chegou lá como missionário. Não temos certeza se de Roma ou do Oriente, mas pregava muito contra os ídolos, contra os ditos deuses, né, pagãos. E de fato ele teve uma evangelização tão relevante que ele foi acusado, culpado pelos sacerdotes pagãos de uma diminuição grave dos fiéis deles, assim. E foi preso justamente por se recusar a sacrificar para esses deuses. E foi amarrado a um touro selvagem, arrastado pelas escadarias e ruas, morreu despedaçado. É padroeiro de Toulouse, é um dos santos também de veneração mais antiga. Existe uma outra comemoração dele no dia 30 de outubro, mas não é a indicação do martirológio e não é a festa dele, é uma festa da trasladação das relíquias. Eu nem sei para onde que elas foram, deixa eu pesquisar aqui. Se elas estão em Toulouse ou se elas estavam em outro lugar e foram para Toulouse. Trasladação das relíquias São Saturnino de Toulouse, né? Uma informação interessante se ter. Foram para a atual Basílica de Saint-Sernin, em Toulouse, no século VI. Não diz onde elas estavam antes. É possível que estivessem em Roma. Deixa eu ver se no Martirológio nos diz alguma coisa sobre a comemoração de São Saturnino. Vejam que aqui eles deixam claro, a grande maioria diz no lugar tal, santo tal, tal coisa. São Saturnino de Toulouse diz, em Toulouse, na Gália Narbonense, na atual França, a comemoração de São Saturnino, bispo e mártir. É possível que essa palavra está aqui, a comemoração, justamente porque nós temos uma outra celebração, uma outra festa, que é a trasladação. Eu não sei se ela está indicada aqui no Martirológio, a gente pode pesquisar isso depois, em outro momento. É possível também, mas deixa claro do que se trata, provavelmente por confusão popular mesmo. No terceiro elogio, nós temos São Filomeno. São Filomeno, na Turquia, foi martirizado, provavelmente, o elogio dele não nos traz a data, nos traz século III. Diz que foi durante a perseguição do imperador Aureliano, na época em que Félix era prefeito, em Ancira, onde hoje se chama Ankara, e que ele foi morto foi primeiramente no fogo, e depois teve as mãos, os pés e a cabeça trespassados com cravos, que foi isso que consumou.
o martírio. É isso que nos diz o martiriológio romano, tá? Bom, vamos só mudar o nosso mapa para lá. Mas basicamente o que a gente já sabe aqui, né? Ásia Menor tem comunidades muito antigas, né? Como os Gálatas, por exemplo, né? A Galácia é essa região onde fica Ancira, Ankara aqui, ó, vejam só, que é onde viviam os Gálatas. É um lugar de evangelização de São Paulo. Aqui nós estamos ali por volta do ano 270, 275, possivelmente por conta das datas do imperador e do prefeito, a gente pode ter uma ideia disso. Ou seja, relativamente próximo da era apostólica, né? E sabemos que São Filomeno era um diácono, possivelmente. Há algumas fontes que variam que dizem que ele era um leigo, mas é possível que fosse diácono. E aí volta aquela questão de vamos sempre naquele que lidera, que pastoreia a comunidade na falta do bispo, vamos no diácono. A depender da comunidade, talvez o diácono fosse a figura que liderava, né? Nem sempre havia bispo para aquela região necessariamente. O presbítero, a figura do presbítero ainda não tinha surgido aqui. Então, enfim, sofreu diversas torturas também na mesma época dos santos anteriores. No nosso próximo elogio, temos um elogio bem curto, Santa Iluminada, Iluminada de Todi. Lembrando que no martirológio não temos a alcunha, digamos, do santo, ou de onde ele vem, ou como é chamado, o confessor, o máximo, o magno, ou o lugar de onde ele vem, ou o sobrenome, aí são os mais recentes. Mas nós temos, sabemos que ela popularmente é chamada Santa Iluminada de Todi. Uma virgem martirizada, provavelmente martirizado, o martirológio não nos traz ela como mártir, mas a tradição nos indica isso. Provavelmente não veio para o martirológio por falta de registros assim sobre isso, né? Mas basicamente, vamos lá, ela tá na Úmbria, na Itália. Não sabemos muito dela. É uma das virgens que são veneradas desses primeiros séculos, tá? Ela é cerca do século IV. No quinto elogio temos, na Turquia, São Tiago, São Tiago de Sarug. Inclusive, o martirológio nos traduz como Tiago. Em alguns lugares nós encontramos ele como São Jacó de Serug. Jacó é o nome, né, o nome original. Tiago é uma corruptela que veio pela Europa, teria sido traduzido na Espanha como Iago, e aí então, por conta do santo, então por conta do santo, Sant Iago virou Santiago, então, na verdade, o nome Tiago é um nome que foi criado no meio dessa confusão. Por isso ele também poderia ser traduzido como Jacó, e originalmente o nome é Jacó, né? Jacob, ou no latim Jacobus. E aí por isso também nós temos James como uma possível tradução de Tiago, etc. Foi bispo, é, foi bispo de Sarug, ou Batman, na Turquia. Era conhecido muito por suas homilias. Num período ali, ele morreu em 521, foi um período, ele foi bispo pós-concílio de Calcedônia, então uma forte tensão
teológica, cristológica entre os calcedonianos e os não calcedonianos, que eram os monofisitas. Então, é um período relativamente turbulento. Não que não que a gente tenha um período que não seja muito turbulento, né? Sempre temos grandes problemas. Mas nesses primeiros séculos, né, essa região aqui são regiões onde surgem muitas heresias. Então, me fugiu a palavra agora, os bispos fiéis à Santa Igreja têm muita dificuldade, muitos são exilados. É realmente um período difícil de ser bispo. Inclusive, entre a igreja síria, ele é venerado como o doutor e coluna da igreja, assim, né? É um grande santo, um grande bispo. No sexto lugar temos São Radboldo, de Utrecht, onde hoje é a Bélgica. Cadê aqui a Bélgica? Ó. É, ele nascido na Bélgica, perdão. Hoje, Utrecht, a diocese de Utrecht fica na Holanda, ou melhor, né, nos Países Baixos. Foi um grande bispo também, numa região. Ele morreu em 1917. Deixa eu ver se o martirológio crava isso pra gente. O martirológio nos indica 918 como ano da sua morte. Considerado um pastor sábio e prudente que morreu quando visitava as populações rurais. Ele viveu ali uma época, um período que a gente pode chamar naquele local de época carolíngia tardia, né? Nós tivemos os reinos francos, né? E temos os reinos francos, uma ameaça normanda. É um período, né? Acho que eu já comentei nos primeiros vídeos aqui, naquele curso que eu sempre comento aqui também. Nós temos um movimento de invasões daqui. Se antes esses aqui eram os bárbaros que invadiam o Império Romano, agora os daqui invadem inclusive aqui. Então é um período bem perigoso. Um período que, de certa forma, é o que vai culminar naquilo que nós conhecemos como feudalismo, nos feudos fechados, extremamente protegidos, justamente por conta dessas invasões. O tecido social vai se desfazendo de algum modo porque o contato é muito perigoso transitar, é muito perigoso ser muito aberto com desconhecidos, né? Então, nós temos aqui São Radbodo, que foi monge e foi bispo nesse período, foi expulso pelos normandos, governou em exílio e permaneceu fiel e morreu no serviço pastoral. No sétimo elogio temos o beato Eduardo Burden, provavelmente Edward, na Inglaterra, em York, falecido em 1588. Temos um salto aqui, São Radbodo, no ano 918. Beato Edward Burden, em 1588. Aqui é o mesmo período. Vejam como os períodos. Cada local tem um período de martírio. Provavelmente, eu não vi ainda o resto do martirológio, a gente não. Provavelmente a gente vai se deparar com alguns mártires da Ásia, ali pelos anos 1600 a 1800. Provavelmente algum mártir da Espanha, ou da Alemanha, ou da Itália, ou de Portugal, nos anos 1930, 1940. Do mesmo modo, nós nos deparamos aqui com mártires ingleses no século XVI, na Inglaterra elisabetana. Então era crime ser católico, e ele era um sacerdote, foi ordenado sacerdote católico. Novamente, fora da Inglaterra, os sacerdotes em geral eles iam ser ordenados
na França porque não podiam ser ordenados. Era muito difícil a vida católica na Inglaterra nesse período. Foi preso com 2 anos de sacerdócio, de ministério, né, depois de ordenado, e condenado como traidor. Ontem nós falamos sobre isso, eu acho, ou anteontem, né, que ser sacerdote era ser um traidor do Estado. Então, foi condenado e foi beatificado pelo Papa São João Paulo II, junto com os 85 mártires da Inglaterra e do país de Gales. No oitavo elogio, nós temos, ainda em York, os beatos George Harrington, William Gibson e William Knight. Obviamente, no martirológio estão como Jorge e Guilhermes. Mesmo período, fazem parte do mesmo grupo ordenado, mesmo contexto, né, do beato anterior, só com a diferença de que eles foram mortos em outro momento e eram leigos, então provavelmente estão separados nos elogios por conta disso. Mas se dá no mesmo dia, não tem nada de muito diferente. No nono elogio, os beatos Dionísio da Natividade e Redento da Cruz, carmelitas descalços, em Sumatra. Esses, deixa eu ver, até conferir isso. Tá, porque eles são franceses, mas morreram em Sumatra. Vejam, a gente tá falando aqui da Ásia, do Oriente, esse Sumatra. Eu não sei se é considerado Ásia ou Oceania, é na Indonésia, eu acho, por aqui em Sumatra. É por aqui. Eu acho que é Indonésia. Vamos. Ah, ah, é difícil ser burro, né, pessoal? Sumatra, Indonésia. Ah, é mais pra cá, ó. Tá. Ó. Ou seja, sequência aqui, né? Da Malásia, aqui temos o Vietnã, aí já sobe, né? Ou seja, tá dentro daquele contexto que a gente sempre fala, foi no ano 1638, são carmelitas descalços, que foram escravizados pelos, aqui diz maometanos, ou seja, pelos muçulmanos, e foram mortos a golpe de lança e setas na beira da praia, beira do mar. Eles são franceses, então os nomes esses nomes que eu disse são nomes de vida religiosa, né? Se chamam Pierre Berthelot e Tomás Rodrigues. O Tomás Rodrigues é português e o Pierre, que é o Redento da Cruz, e o Dionísio, Pierre Berthelot, Dionísio da Natividade, é francês. Ambos morreram ali por volta dos seus 40 anos, mais ou menos, né? 30 e poucos, 40 anos. Basicamente, mesmo contexto de sempre expansão missionária. Inclusive, havia um problema com os holandeses, porque os holandeses queriam essas regiões, queriam dominar o comércio com essas regiões, etc. Então, havia até um problema de, de algum modo, como se fosse uma guerra comercial. Não era o que os católicos, ou ao menos que os missionários estavam fazendo, mas os holandeses eram protestantes. Então, não era interessante que os católicos estivessem ali. Então, da mesma forma, nós tínhamos protestantes entregando católicos, acusando católicos, e nós tínhamos o Islã ali, naquela região também. Então, era, era extremamente perigoso. E aí é diferente aqui, tá? O que nós falamos aqui de Vietnã, China, Japão, até mais diferente também, mas Coreia, o contexto é muito mais um contexto de confucionismo, do império em si. Aqui não é disso que a gente está falando, tá? Aqui nós estamos falando de religiões, essas três religiões, né? Os puritanos, protestantes e o Islã contra os católicos, tá? No número 10,
Nós temos, o número 10 que é pós 2002. Lembrem que essa aqui é a edição típica romana, segunda edição típica romana, até 2002, ah, com adição de santos e beatos até 2013. Nós temos aqui o símbolo que nos indica que eles foram, esse beato Bernardo Francisco de Roios foi adicionado é, entre 2002 e 2013. Provavelmente foi beatificado nesses períodos. Deixa eu ver quando é que ele foi beatificado. 2010, pelo Papa Bento XVI. Na verdade, pelo cardeal Ângelo Amato, em nome do Papa Bento XVI. É, é um jesuíta, tá? Um sacerdote jesuíta místico com muitas experiências ligadas ao Sagrado Coração de Jesus. Ele recebeu a célebre promessa que Jesus disse para ele: reinarei na Espanha e com mais veneração do que em outros lugares. E foi um dos grandes, ou talvez o maior difusor da devoção ao Sagrado Coração de Jesus na Espanha. Não sei se dá para dizer na Península Ibérica. Obviamente, vamos para lá aqui para vocês entenderem. Porque eu não me lembro se em Portugal tem alguém muito forte nesse período. Isso é 1735 ele morreu. Vamos dar uma pesquisada aqui. Pouco antes, nós tivemos, vejam, ó, a gente está falando aqui da região da Espanha, toda essa região aqui, e as primeiras, a primeira grande mística do Coração de Jesus, o Coração de Jesus é uma devoção muito antiga, mas que de algum modo ela foi estruturada após a aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, que se deu na França, em Paray-le-Monial. Então, nós temos aqui o Beato. Ah, pera aí, ó, já começou a trancar meu negócio aqui. Eita. O Beato Bernardo Francisco de Roios, de algum modo, dá o segmento desse trabalho na Península Ibérica. Inclusive, já fica aqui a dica, é um ótimo destaque para hoje. Sugiro que pesquisem sobre a vida dele. Eu sou meio suspeito para falar, mas a devoção ao Sagrado Coração de Jesus para mim é importantíssima. Eu sou paroquiano do Coração de Jesus, mas eu entendo que no final todos os santos nos levam ao coração de Jesus. O que nós vemos nos santos é um coração que está entre o nosso coração e o coração de Jesus. E a santidade é ter o coração de Jesus. Então, essa devoção é a devoção chave para entender os santos, inclusive, né? Dito isso, vamos ao 11º Santo Antônio, São Francisco Antônio Fazani, um franciscano, pregador e pastor, já em 1742 na Itália. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Vamos botar na Itália aqui, para a gente não se perder. Era conhecido como Padre Maestro, né? O Padre Mestre, o Padre Professor. Era um grande pregador e conhecido por ser rigoroso consigo com as suas práticas e extremamente misericordioso com os penitentes. Muito atento aos pobres e aos prisioneiros. E até hoje muito venerado entre os franciscanos, especialmente na Itália. No 12º elogio, temos a Beata Maria Madalena da Encarnação, cujo nome era Catarina Sordini, na Itália. Vejam o período, já falamos sobre isso, imaginem que por volta ali do século XIX, período dos fundadores italianos. Morreu em 1824, ou seja, no início, em geral, a gente vê aqueles fundadores ali por 1880, 1890, 1870. Fundadora das Adoradoras Perpétuas. Foi beatificada pelo Papa Bento XVI. Também então aqui na Itália. Vejam, o período dela um pouco mais
menos tranquilo catolicamente do que o dos fundadores em geral, porque ainda nós tínhamos um período ali de revolução, um pouco antes da Revolução Francesa, guerras napoleônicas. A Itália foi muito afetada, houveram supressões e restaurações das ordens religiosas, e de algum modo elas surgem justamente trazendo a vida religiosa de volta, né, nesses lugares em que foi suprimida, e ah, trazendo forte essa devoção eucarística, né, adoradoras perpétuas do Santíssimo Sacramento. Inclusive, ela foi prometida em casamento, teve uma experiência mística nesse noivado e abandonou o noivado para fundar o seu instituto. Foi como grande parte dos fundadores, não só dessa época, foi muito incompreendida, teve muitas dificuldades com as autoridades e ainda assim se manteve fiel. Então, é uma santa interessante de se pesquisar. Eu sempre indico, quando tem esses fundadores, eu indico porque eu acredito que muito do que a gente pode aprender com eles tem a ver com essa questão das obras, de entender, de sonhar os sonhos de Deus e de ser magnânimo, de entender, de não ter falsa humildade. Se eu sou apto a isso, a fundar, a abrir, a projetar, a planejar, talvez seja isso que Deus queira de mim. Se na oração, na vida de oração, na direção espiritual, foi isso que surgiu, se a providência divina me apresentou isso, o errado é eu me omitir disso, né? No 13º elogio temos o beato Alfredo Simão Colomina, nosso último. Ah, só um detalhe, a beata Maria Madalena da Encarnação também foi, eu falei que ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI, então ela foi adicionada posteriormente, ela está nessa adição do martiriológio. Beato Alfredo Simão Colomina, em Valência, na Espanha, foi um jesuíta mártir. Já imagino, vocês que já acompanham comigo aqui há algum tempo já imaginam de que época, 1936. Foi martirizado pelos comunistas na Guerra Civil Espanhola. A gente não fala aqui sobre política nem nada, mas vejam, como são as coisas, né? Eu acho que a gente está talvez aqui há 10 dias já fazendo isso, não sei exatamente quanto tempo faz que eu comecei. Se não foi todos os dias, quase todos os dias nós tivemos algum mártir da Guerra Civil Espanhola que foi morto por um revolucionário, por um grupo de revolucionários comunista, socialista, enfim, sei lá. E isso se repete ao longo do ano inteiro. Então, realmente é algo de se pensar. Ontem nós tivemos, foi ontem que nós tivemos o suposto dia de Santa Bernadette, isso, né? Ontem, 28, isso, exatamente. Que eu comentei que era uma data, na verdade, celebrada entre as vicentinas, né? Era uma festa de família, digamos, uma festa da ordem, né? Da congregação. Hoje nós temos uma festa bem, bem interessante de uma ordem também, ou seja, ela não tá. Nós terminamos o martiriológio, tá? Vou até tirar o nosso mapinha aqui. Nós terminamos o martiriológio, mas hoje é a festa de Todos os Santos Franciscanos, ou também conhecida como Todos os Santos da Ordem Seráfica. É basicamente uma festa em que nós celebramos todos os santos das ordens primeira, segunda e terceira franciscana. Eu não sei se para vocês estão familiarizados com isso, mas a ordem primeira é a ordem dos homens, a ordem segunda é a ordem das mulheres, e a ordem terceira é a dos leigos, homens e mulheres. Então, todos os leigos, ou seja, temos religiosos, religiosas e leigos. Todo aquele que tem carisma, leigo pode ser casado, enfim, que tem carisma franciscano pode se associar à ordem terceira. Então, em 29 de novembro, hoje, nós temos essa festa que foi aprovada é uma festa, apesar de ser uma festa local, ela é uma festa, né, dada a sua importância, a importância da ordem, ela foi bulada, que se diz, uma bula do Papa Honório III, de 1223.
que indica essa festa. Ela é uma festa própria dos franciscanos, ou seja, não é uma celebração universal. Alguns sites, quando você pesquisar em Santo do Dia, talvez indiquem isso, mas não está no martirológico. E, obviamente, todos os santos que se comemoram nesse dia têm os seus próprios dias. Todos eles vão ser encontrados, vão ter a sua festa ao longo do ano. Mas é como se a gente tivesse um dia de todos os santos, né? O dia de todos os santos, 1º de novembro, celebra todos os santos, inclusive os canonizados que têm seu próprio dia. Aqui nós celebramos todos os santos da ordem seráfica, né, da ordem franciscana, inclusive os que são canonizados e têm os seus dias, mas também aqueles que não são conhecidos, aqueles que talvez não foram canonizados, que a história não seja conhecida, enfim, todos aqueles religiosos franciscanos ou leigos franciscanos ou religiosas franciscanas que estão no céu. É isso que se celebra hoje. E eu acredito que seja isso. Não sei se nós temos algum. Deixa eu pesquisar rapidinho. Se nós temos algum santo desses que não tá muito certo, mas eu acho que não. Bom, por hoje é isso, meus amigos. Terminamos os santos do dia 29 de novembro. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram mais de algum, se algum chamou mais atenção. Eu não sei se eu falei de todo, se eu destaquei em todos que eu gostaria, mas vamos só para voltar aqui, destaco para que sugerir, se vocês quiserem uma sugestão de pesquisa, tá? São Tiago de Sarugue, vocês podem encontrar como São Jacó de Sarugue. O Beato Bernardo Francisco de Hoyos e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A Beata Maria Madalena da Encarnação. E é isso aí. Esses aí são os que eu destaco com mais fervor, caso vocês queiram uma sugestão para pesquisar hoje. Bota no chat GPT, pesquisa no Google, vê se acha algum tipo de conteúdo a mais sobre eles. Vale muito a pena fazer esse tipo de pesquisa, tá? Conhecer um pouco mais da vida dos santos. Infelizmente são tantos, ou felizmente são tantos santos que não tem como a gente falar aqui sobre todos eles, e se aprofundar em cada um. Se requerir um tempo de vídeo gigantesco e um tempo de estudo infinitamente maior. Mas ao menos levantar a lebre aqui para vocês, dar a sugestão, eu consigo. Então, comentem aqui, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Tchau.